Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do blog O Viajante das Estrelas. Eu sou o João Paulo Silva. Olá, pessoal! O programa de hoje, intitulado Um Abismo Mais Conhecido como Alma, é sobre o livro do Alexandre Locke, Billy Negra, chamado Billy Negra, que eu reli esta semana. Eu li ele pela primeira vez lá em 2015, bem no comecinho, janeiro, fevereiro. Mas o livro foi lançado no ano anterior, em 2014. É o primeiro livro do Alexandre. Foi lançado pelo selo Talentos da Literatura Brasileira, um selo da editora Novo Século. É um livro de ficção. Aliás, este selo e esta editora são os que eu mais li livro no decorrer nos últimos 3 anos. Primeiro porque eu não conhecia, então vieram. O primeiro que eu fui conhecer foi Fernando, foi através do Fernando. Eu conheci este selo através do Fernando Valverde, que me procurou e me enviou o livro. Aí eu fui pesquisar, vi que tinha alguns títulos interessantes, continua tendo. E aí eu fui atrás e comprei alguns, mas outros também de outros escritores que eu trabalhei no blog, resenhei, enfim. Antes de começar a falar sobre o livro, eu vou apresentar a sinopse dele e apresentar o autor para vocês, tudo bem? Então, bora lá. A angústia é inerente a todo ser humano. Mas como falar dela? Como mostrá-la? Como explicá-la a alguém? Ao contar a história de Iago, um jovem recém-chegado à cidade grande, o livro expõe as questões existenciais de alguém se degladiando com seus próprios vazios. Sob a perspectiva de sessões de terapia, o personagem aos poucos vai expondo suas entranhas repletas de conflitos e emoções em ebulição. A narrativa conduz o leitor aos cantos mais sombrios da alma, explorando-o através de diversos personagens que aparecem erraticamente na cidade ao longo da trama na medida que se encontram com o protagonista. Billy Negra é uma grande sessão de terapia. Convida o leitor à reflexão pessoal e partilha as questões existenciais às quais estamos submetidos devido à sociedade na qual vivemos. Alexandre Locke é médico psiquiatra e filósofo formado pela Universidade de São Paulo. Procurando melhor entender as angústias do ser humano, realizou diversos cursos em psicanálise e formou-se também psicodramatista. Atualmente, atende em seu consultório e também trabalha no Hospital das Clínicas, onde coordena a enfermaria de ansiedade e depressão e o grupo de psicoses. Leitor de grandes obras da literatura mundial desde sua infância e grande interessado em compreender melhor a natureza do homem, traz em Billy Negra uma tentativa de colocar em palavras as diversas formas nas quais a angústia humana se manifesta. Tenta unir arte, conhecimento técnico e vivência pessoal por meio do papel e da caneta. Uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido, assim definia Hipócrates a melancolia. Hipócrates de Cos é um personagem muito importante na história da medicina. Ele viveu na Grécia e é considerado como o pai da medicina ocidental. Ele foi o primeiro a falar do temperamento depressivo, do temperamento fleumático, do temperamento bilioso.
ele associou esses 4 elementos, terra, ar, fogo e água, com os 4 humores do corpo, sangue, fleugma, bilis amarela e bilis negra. Assim como diz o título do livro, né, a trama é concentrada, a ficção é concentrada na bile negra. Na medicina grega antiga, os médicos acreditavam que cada doença era causada por um desequilíbrio em um desses 4 fluidos corporais, ou humores. Né? Um excesso de bilis negra, por exemplo, era dito para ser a causa de uma disposição de deprimido, de depressão. Nas palavras do Moacir Scliar, um dos maiores escritores da literatura brasileira contemporânea e também médico, a melancolia é a perda do amor pela vida, uma situação na qual a pessoa aspira à morte como se fosse uma bênção. No meu entendimento, a melancolia vai muito além do que o próprio nome sugere. Uma pessoa melancólica é muito sensível às emoções, uma pessoa introvertida, uma pessoa talvez insegura, e que passa a depender de outras pessoas. Por exemplo, para ir ao mercado, ela não consegue ir sozinha, porque talvez ela sinta que ela esteja sendo perseguida, ou que as pessoas estão olhando para ela com aquele... Ela se sente sufocada na rua porque ela tem a sensação de que está todo mundo olhando para... que todas as pessoas naquele lugar, naquele espaço, estão com seus olhares direcionados para ele. E quando ele está com uma outra pessoa andando pela rua do lado, ele se sente mais seguro. É como se fosse uma proteção, uma camada de proteção. E se acontecesse alguma coisa que fugisse do controle, ele pode, em algum momento, de alguma forma, se esconder atrás dessa pessoa. Ou talvez tentar passar despercebido por aquela situação, como se não fosse com ele. O que talvez de fato não seria. É um grande amigo, é um amigo fiel, mas tem uma enorme dificuldade de fazer amizades. Ele faz amizades, um indivíduo melancólico, mas é muito difícil ele chegar para ele ter a iniciativa de fazer amizade. Mas quando a amizade é formada, ela é duradoura. Pelo menos essa é a minha percepção e as minhas observações e conclusões de acordo com o que eu pesquisei no YouTube, em outros artigos a respeito desse tema. Por exemplo, né, enfim, o indivíduo também não tem sofre. Esse indivíduo melancólico também tem dificuldades para tomar decisões. Por exemplo, é muito difícil que ele vá optar por uma profissão que seja supostamente difícil, porque ele vai se julgar incapaz de exercê-la, de executá-la. Porém, assim como na questão da amizade, se ele tiver que exercer aquela função, ele vai executar ela com bom empenho, com bom desempenho. É interessante notar que os estudos iniciais de melancolia resultam nas conclusões que se correlacionam fortemente com o que sabemos agora sobre a depressão. No livro Bile Negra, neste livro do Alexandre Locke, temos o personagem Iago, que é o personagem principal, que nas 3 partes do livro, Tormenta, Vazio e Libertação, convida o leitor a assistir ou a ler
as suas sessões de terapia. Entender os seus anseios, os seus medos e, mais que isso, mergulhar nos seus intensos e tensos pensamentos. Na primeira parte, o Iago chega à cidade grande e já dá início às suas sessões de terapia. Talvez seja a parte mais tensa do livro, ou que tem uma carga de melancolia muito grande. Mas muito interessante de ler também. Na segunda parte, o leitor vai se aprofundando no íntimo do Tiago, vai acompanhando o seu dia a dia, vai entendendo o que está atormentando o Tiago. Por fim, na terceira parte, como o próprio nome diz, vem a libertação. O Iago começa a entender o que está afligindo ele, as dores que o atormenta, e vai caminhando num rumo para tentar se livrar ou mudar de vida, mudar de sentimentos. Esse livro do Alexandre Locke, ele tem 192 páginas. Ele foi lançado lá em 2014 e eu li ele no comecinho de 2015, janeiro, fevereiro. Eu me interessei muito quando eu li a sinopse. Eu não conhecia o livro, também não conhecia o autor, não sabia do lançamento. Eu vi por acaso, acredito que na própria página do Alexandre Locke no Facebook. Eu vi por acaso uma postagem dele convidando blogueiros para ler e resenhar a obra. Só que quando eu vi, eu acho que era um dia depois do limite para as inscrições. Eu lembro que eu mandei uma mensagem no inbox para ele, implorando para ler o livro, porque eu gostei muito. E ele gentilmente me enviou o livro, eu li lá em 2015, reli agora, nessa semana que passou. E assim como lá na primeira vez que eu li, agora eu me identifiquei bastante com ele. Tem até um trecho aqui na página 22 que o Iago diz o seguinte: um dos meus passatempos preferidos era sentar na avenida com todo o seu glamour, seus carros apinhados em trânsitos, seus ônibus esfumaçantes e lotados, seus transeuntes sempre apressados, e olhar as feições das pessoas. Pessoas falando, pessoas rindo, pessoas discutindo, pessoas preocupadas, pessoas sonhando. Gostava de imaginar o destino de cada uma. Assim como esse também era um dos passatempos preferidos do Iago, é também um dos meus passatempos. Eu gosto de sentar em alguma praça, por exemplo, e olhar o movimento, simplesmente olhar, observar. Entender o que se passa no íntimo de cada pessoa que está passando na minha frente, dos meus lados, tentar descobrir também o destino de cada um, para onde que eles estão indo, se estão indo para a escola, se estão indo para casa, se estão indo ou voltando do trabalho, por que elas estão andando sozinhas e falando e gesticulando as mãos. Uma coisa interessante. Também é um dos meus passatempos preferidos, observar. Apenas sentar, parar e observar. E esse é um livro muito bom. Ele é curto, ele tem 192 páginas. Ele tem frases curtas, mas é muito bom. Lá no prólogo também o Alexandre ele faz uma introdução sobre o Hipócrates, sobre a teoria dos 4 humores, para que o leitor possa entender melhor o conteúdo do livro. É um livro de ficção psiquiátrica. Esse selo, Talentos da Literatura Brasileira, tem livros muito interessantes de se ler. É o selo que eu mais li livros desde o começo do blog. Antes do blog eu não conhecia esse selo.
Eu conhecia o Novo Século, mas não me aprofundei nela. Até então eu não tinha lido nenhum selo do Novo Século. E, e eu conheci o selo através de um outro escritor antes do Locke, que foi o Fernando Valverde. E, e desde então eu tenho lido livros muito interessantes do selo. Vale a pena. E ao Alexandre Locke, por favor, não, né? Lance outro livro para enriquecer o nosso paladar literário. Eu sei que ele lançou depois o La Plata, mas eu não consegui ler, é um livro em inglês. E eu acabei não acompanhando este livro. Mas por favor. Na verdade eu li, mas não consegui dar. Como na época eu estava trabalhando 10 horas por dia e né, eu estava conciliando com estudos, eu não consegui dar a devida atenção ao La Plata. Mas, por favor, Locke, lance outro livro para seus leitores, para seus seguidores. Bom, esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo programa eu vou falar sobre os livros do Xavier de Barros. Então vem poesia por aí, porque as obras dele são poesia pura. E como eu não estou trabalhando nesse momento, então relativamente eu tenho um certo tempo livre, eu vou procurar fazer publicar mais de um programa por semana, uns 2, talvez 3, para divulgar um pouco mais o podcast, para que as pessoas tomem conhecimento dele e acessem com frequência. O primeiro programa foi até meio que surpreendente, porque teve 120 e alguma coisa de visualizações em 3 dias. E eu fico muito grato a quem ouviu e a quem está ouvindo agora este. E vamos em frente. Tá disponível no blog lá. Né, também tem o feed lá. No menu em cima, na parte superior, tem um menu chamado podcast. Você clica, é o feed, se inscreve. E a cada novo programa você vai recebendo a atualização por e-mail. E também tá no YouTube, vou publicando no YouTube e num aplicativo chamado Castbox, que é para celular. É um aplicativo muito bom que eu não conhecia, tem dezenas de canais de podcast, de artes, de literatura, de cultura, de educação, de esportes, enfim, muitos, uma infinidade. E lá eu consigo colocar os programas, eu criei um canal com o nome do blog, né, o Viajante das Estrelas. Você instala o aplicativo, procura o canal, tá lá os programas. Você consegue ouvir na hora, baixa para ouvir depois, enfim. É muito bacana. E estou aguardando o retorno da Deezer com um e-mail para conseguir colocar o canal também lá na Deezer, porque eu não uso o Spotify. Eu uso o Deezer porque eu sempre gosto de ir na contramão. O Spotify é usado pela maioria das pessoas e o Deezer é conhecido, mas não tanto quanto o Spotify. E ele me satisfaz, enfim. Atende as minhas necessidades. Beleza? Então, muito obrigado quem ouviu até aqui e até o próximo programa. Não deixem de ler Billy Negra, Alexandre Locke, Talentos da Literatura Brasileira, Novo Século Editora. Todos os links estarão disponíveis na descrição do programa. Até o próximo.